ressuscitou. Ele vive. Hoje, no dia 20 de abril, a igreja comemora a ressurreição de Jesus. Foi numa madrugada de domingo, de sábado para domingo, que Jesus ressuscitou. E no comecinho do dia do raiar do sol, as mulheres foram ver o túmulo de Jesus e viram que a pedra estava rolada e que o corpo de Jesus não estava mais lá. E o anjo do Senhor lembrou a elas a profecia de Jesus, das coisas que iriam acontecer. E elas foram correndo anunciar aos apóstolos. E os apóstolos, muitos não acreditaram, os 11, que o outro se matou, Judas. E também um não estava lá, que era Tomé, então era 10 apóstolos que estavam lá. Muitos não acreditaram. E 2, Pedro e João, foram correndo ao túmulo para ver, para comprovar o que elas disseram. Mateus relata que Jesus apareceu para uma mulher que foi ver o túmulo de Jesus, mas não estava, e ela começou a chorar, a se desesperar. Aí Jesus aparece para ela. Ela pensou que era um jardineiro que estava pelo local trabalhando. Mas assim que Jesus anunciou que era ele, ela ficou alegre, queria abraçar Jesus, mas Jesus mandou ela ir atrás dos discípulos, que ainda não é a hora certa e tal. É aí que vem o título desse vídeo. Porque eu creio na ressurreição de Jesus. Na cultura daquela época, de Jesus, naquela região lá, o testemunho de mulher não tinha credibilidade alguma. Aí eu pergunto, como Mateus apóstolo, que fazia parte dessa cultura de não dar credibilidade às mulheres, como ele, digamos que ele esteja inventando a ressurreição de Jesus, como ele pode inventar de que foi uma mulher a primeira a testemunhar Jesus ressuscitado? Como ele foi ter essa ideia de colocar uma mulher que não passa credibilidade alguma? Não seria mais inteligente, mais fácil para ele colocar 2 homens que foram os primeiros a testemunhar de Jesus ressuscitado? Mas por que está aí mulher e não um homem? Por que ele não está inventando essa explicação? Ele está apenas relatando como realmente aconteceu. Logo, não tem como a ressurreição de Jesus ser uma mentira. Se fosse uma mentira, ele não iria colocar mulher no meio da história, por conta do preconceito que tinha na época. E também, com certeza, ele estava escrevendo aquilo para converter as pessoas, para as pessoas aderirem à ideia dele. Ele não iria colocar mulher se fosse uma invenção. E mais, Chesterton, ele falou, refutando um pensamento ateísta, refutando um pensamento ateu, dizendo o seguinte:
É possível imaginar de que os apóstolos esconderam o corpo de Jesus para testemunharem um milagre falso, mas é muito difícil imaginar os mesmos apóstolos sendo torturados e mortos por um milagre que eles sabem ser falso. 10 dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, que conviveram com Jesus, os 10 foram martirizados por não negar a fé em Jesus. Os outros 2, um foi Judas Iscariotes, suicídio, e João Apóstolo morreu de causas naturais. Até tentaram martirizá-lo num caldeirão fervente, no óleo fervente, mas foi protegido por Deus. Os outros 10, São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. São Bartolomeu, ele foi esfolado vivo por causa de Cristo, por não negar a fé nele, por não negar a sua ressurreição. Cristo ressuscitou como primícia dos que irão ressuscitar, como está escrito na Bíblia. A Igreja Católica ensina que todos ressuscitarão, ou seja, todos irão se unir aos seus corpos, os bons e os maus, os salvos e os condenados. Os condenados irão ressuscitar para o inferno, enquanto os justos, os que escolheram a Deus até o fim, os que morreram no fim da vida aceitando a Cristo antes da morte, foram batizados, ou os que morreram, mas que ainda não, que sem culpa própria, não conheceram a Cristo e foram pessoas que seguiram a lei natural, ou seja, foram pessoas boas. Essas pessoas também podem ser salvas. Enfim, a única possibilidade de não ter salvação são as pessoas perversas, que morreram sem se arrepender da sua maldade. Enquanto os perversos irão sofrer eternamente no inferno, os santos, justos, os inocentes irão ressuscitar para a glória eterna conquistada por Cristo, onde Deus irá refazer todas as coisas, onde haverá alegrias, felicidades para toda a eternidade. O que você escolhe? E assim também, como fora de Cristo não há salvação, fora da Igreja Católica também não há salvação, porque a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Jesus nos salvou com o corpo dele. Foi necessário que ele se encarnasse para poder nos redimir, para poder ser um mediador entre Deus e os homens. Foi através dele que podemos nos unir a Deus novamente. Claro, não existe o termo Igreja Católica na Bíblia, mas é a Igreja Católica. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz que a Igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Ora, que igreja é essa? Essa igreja só pode ser uma, porque a verdade é só uma. Não pode existir igrejas distintas sendo verdadeiras. Então, logicamente, as igrejas que podemos encontrar no Novo Testamento são apenas uma igreja, assim como é até hoje na Igreja Católica.
existe igreja católica em todo canto do mundo. E notem que as igrejas citadas no Novo Testamento não são chamadas pela denominação dela, e sim pelo nome da região que essa igreja está. A igreja de Coríntios, a carta aos Coríntios se situa em Coríntios, na Grécia. Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses fica em Tessalônica. A carta aos Efésios, a igreja de Efésios, fica a igreja de Éfeso. São nomes de regiões, não de denominação. Então fica claro que não eram igrejas distintas. E essa igreja tem uma doutrina sólida, que é notável desde os princípios do cristianismo, desde o século II, desde o início do século II. Até na Bíblia é evidente essa doutrina, que é a Eucaristia. Em João capítulo 6, versículos 50 ao 56, Jesus anuncia de que ele é o pão descido do céu, quem comer da carne dele viverá eternamente. Os judeus questionam: como este homem pode dar sua carne a comer? E Jesus poderia ter dito: não, estou falando no sentido figurado, não foi isso que eu quis dizer, vocês não entendem parábolas. Mas não, o que ele disse? Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Santo Inácio de Antioquia, que foi o terceiro ou quarto bispo de Antioquia. O primeiro foi São Pedro Apóstolo, bispo de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele foi martirizado por não negar a fé em Jesus. Foi discípulo de João Apóstolo. Conheceu São Paulo Apóstolo também. Ele escreve, antes do seu martírio, uma carta para a comunidade de Esmirna, dizendo o seguinte: abstêm-se eles da oração e da Eucaristia, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a carne que padeceu por nossos pecados. Não é simbolismo, é verdadeiramente como Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Não é simbolismo, é verdadeiramente a carne e o sangue de Cristo, que estão ali presentes naquele pão, naquela hóstia que você, católico, comunga em toda a missa. E nessa mesma carta de Santo Inácio de Antioquia, ele fala, né, sobre a obediência aos bispos e tal. Ele diz: onde quer que esteja o bispo, aí esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. E para reforçar o que eu estou dizendo, existem centenas de milagres eucarísticos no mundo inteiro, onde o pão consagrado na missa se transformou durante a missa ou não, se transformou visivelmente na carne e no sangue de Jesus. Tem um vídeo no YouTube de um doutor que era ateu, que se converteu através das investigações que ele fez sobre os milagres eucarísticos. Recomendo a vocês.
Mas, enfim, mas alguns vão dizer: ah, isso foi ação do demônio para enganar vocês, o demônio tem poder para mudar a matéria e tal. Não tem como ser uma ação do demônio. Por quê? O demônio os ortodoxos, que é uma outra vertente do cristianismo, que surgiu em 1054 com a divisão contra a Igreja Católica Apostólica Romana, eles celebram a mesma Eucaristia. E lá nunca aconteceu milagres eucarísticos. E sim, somente na Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus. Por mais que não esteja escrito isso na Bíblia, mas é a Igreja Católica. Só acontecem milagres eucarísticos nessa igreja fundada por ele. Se isso fosse uma ação do demônio, o demônio também faria milagres eucarísticos na igreja ortodoxa. Ele não teria motivo para não fazer também lá. Enfim. Também Lucas Lancaster, historiador, né, ele fez uma minissérie sobre, chamada assim, A Igreja Nasceu Católica. Você vê lá ele provando com dados históricos dos 3 primeiros séculos do cristianismo, ele insiste em mais também, provando, né, que a igreja dos primórdios era católica. Ela não foi paganizada por Constantino. Ela sempre foi católica. As portas do inferno nunca prevaleceram contra ela. E para finalizar, eu digo: é lindo ser católico. Salve Maria e que viva Cristo Rei.